quero iniciar. Eu quero gravar. Bom dia, estamos gravando. Vamos lá. Bom, então assim, ó, seguindo o que nós vínhamos falando, falamos das partes de um osso longo, né? Falamos sobre as classificações dele, falamos o que um osso longo precisava ter, ou o que os ossos precisavam ter entre eles, né? No caso ali a cartilagem articular, para que eles fizessem, né, um ponto de articulação. Bom, volto a dizer uma coisa bem importante: não existe articulação, tá, entre ossos de forma direta, tá, sem a interposição de um tecido conjuntivo, sem a interposição de um tecido cartilaginoso, tá? E o tecido cartilaginoso, ele é um dos tipos, tá, de tecido conjuntivo que nós vamos encontrar. Então, necessariamente, para que um osso se encontre com outro, eu preciso de algum tipo de cartilagem ali presente, algum tipo de tecido conjuntivo presente entre esses ossos, para que aí eu tenha a formação de uma articulação, tá? Bom, além disso, tá, nós precisamos falar sobre as características atômicas da superfície dos ossos, porque daqui um pouco, tá, nós vamos ver o seguinte, olha, só passar esse slide e mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó. Vejam que nós vamos falar sobre os ossos do crânio, por exemplo, vamos iniciar agora, e aí nós vamos começar a falar sobre alguns processos, os mais importantes. Por exemplo, nós vamos verificar aqui, ó, nessa região, tá, que nós temos o osso da mandíbula, essa aqui é a visão lateral do osso da mandíbula. E a mandíbula vai se articular lá com o osso, esse em vermelho aqui, que é o osso temporal. E ela vai utilizar a cabeça da mandíbula para fazer isso, tá bem? Então, vários processos ósseos, eles vão se repetir na nomenclatura, mas isso tem uma explicação, porque cada osso, tá, ele tem uma linearidade. E quando essa linearidade ela é quebrada por qualquer motivo que seja, seja por uma depressão ou seja por uma saliência, isso significa que nós temos agora então um acidente ósseo, tá? Ou o que nós podemos também chamar de processo ósseo. Então, a superfície dos ossos possui várias características estruturais adaptadas a funções específicas. Por exemplo, nós vamos encontrar lá na base do crânio, tá? Mais especificamente no osso occipital, um grande buraco, tá? Todo buraco em um osso é chamado de forame. Então, nós vamos encontrar na base do crânio, tá? Especificamente no osso occipital, nós vamos encontrar um grande forame chamado de forame magno, que ele se destina à passagem da medula espinhal. Tá? Ele permite a passagem, a conexão da medula espinhal com o encéfalo que está presente dentro do crânio. Na base do crânio também nós vamos encontrar outros forames que eles são próprios para passagem de artérias, para passagem de veias, para passagem de estruturas nervosas, de nervos, para fazer a comunicação da parte interna do crânio com a parte externa do crânio. Então, nós vamos ter essas adaptações conforme, tá, a necessidade do osso e conforme a necessidade do tecido, da estrutura que está passando por ali. Por exemplo, um outro exemplo, nós vamos encontrar lá no úmero, tá? O sulco do nervo radial. Então, é uma depressão, é um sulco que ele se destina a acomodar a passagem do nervo radial. Também no úmero, um outro exemplo, nós vamos ter dois tubérculos lá na epífise proximal do úmero, e entre esses dois tubérculos nós temos um sulco, que é o sulco intertubercular. Para que vai servir esse sulco? Para acomodar a passagem do tendão da cabeça longa do bíceps braquial. Então, todos os processos ósseos, todos os acidentes ósseos que nós vamos ter, eles se destinam a uma função. Eles têm uma função específica. Ou é acomodar, ou é servir de ponto de ancoragem, de ponto de inserção. Nada da estrutura óssea ela vai acontecer por acaso, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa já ter noção e ter esse conceito bem formado. Então, acidentes ósseos são superfícies, tá? Eu posso ter uma superfície articular, isso é um acidente ósseo, eu posso ter uma depressão, eu posso ter uma tuberosidade, eu posso ter uma crista, eu posso ter linhas de inserção, eu posso ter côndilos, tudo isso são processos ósseos que nós vamos encontrar, nomes genéricos para os processos que nós vamos encontrar no sistema ósseo. E aí, esses processos, eles podem estar subclassificados no que nós vamos chamar de saliências ou o que nós vamos chamar de depressões, tá? Saliência, como o próprio nome está dizendo, é uma elevação, tá? Então, uma elevação óssea, uma saliência óssea,
e a depressão, ela é um afundamento na estrutura óssea. Só que essas saliências e essas depressões, elas podem ser articulares, quando elas participarem do processo de formação de uma articulação, ou não articulares, quando elas não participarem de um processo da formação de uma articulação, tá? Vamos pegar um exemplo bem claro aqui, ó. Por exemplo, saliência óssea. Aqui nós temos uma imagem mostrando a porção proximal, tá? A epífise proximal do fêmur. E aqui nós temos uma seta apontando para a cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur, vejam que ela é lisa, ela é convexa, tá? E ela vai entrar em contato com uma outra cavidade que nós vamos encontrar no osso ilíaco, e aí nós vamos ter um encaixe dessa cabeça do fêmur com a cavidade do osso ilíaco, e aí nós vamos ter a formação da articulação do quadril, ok? Então, a cabeça do fêmur, ela é um processo tipo saliência, do tipo articular, tá? Porque ela forma a articulação do quadril, tá bem? Usando essa mesma imagem, nós vamos pegar essa saliência que nós temos bem aqui em cima, ó. Essa saliência aqui, ó, é uma saliência chamada de trocânter maior do fêmur. O trocânter maior é um ponto de inserção muscular, ponto de inserção do glúteo, ponto de inserção do trato iliotibial. Uma série de músculos vão se inserir nesse trocânter aqui, ok? Mas esse trocânter, o trocânter, ele não tem característica, ele não entra na formação de nenhuma articulação, ele não tem característica articular. Então, ele seria uma saliência óssea não articular, tá bem? Então, nessa figura aqui, ó, nessa imagem, somente a cabeça do fêmur é que é uma estrutura óssea do tipo saliência e do tipo articular, tá bem? Então, esses nomes aqui, ó, seguidamente nós vamos encontrar definindo, tá? Dando nomes para saliências ósseas articulares. Cabeça, côndilos, facetas, tá? E aqui desse lado, nesse outro lado do quadrinho, nós temos alguns exemplos de nomes que nós vamos encontrar em processos, em saliências ósseas não articulares. Então, processos, tubérculos, olha aqui, ó, trocânter, tá? Aqui está o trocânter maior, espinha, eminência, lâminas, cristas, tá? Vejam essa imagem aqui debaixo, ó. É uma imagem de uma vértebra, mais especificamente uma vértebra C7, uma sétima vértebra cervical. E aqui nós temos essas três setas apontando, ó. Essa seta aqui debaixo, tá? Estão enxergando o cursor do meu mouse passando aqui? Tá. Sim, prof. Beleza. Sim. Essa seta aqui de baixo, ó, onde o meu cursor está passando, essa seta aqui, ela está mostrando para nós o processo espinhoso dessa vértebra aqui, tá? O processo espinhoso, ele não entra em formação articular, então ela é uma saliência do tipo não articular. Essas outras duas setas aqui, ó, elas estão mostrando para nós os dois processos transversos que essa vértebra vai ter. E esses dois processos transversos, eles também não vão entrar na formação de articulação, tá? Então, a grande definição que nós temos que ter é: saliências ósseas podem ser articulares ou não articulares, ok? As articulares entram na formação da articulação e as não articulares não vão entrar na formação da articulação. E aqui, exemplos de nomes que nós podemos encontrar nas saliências articulares e aqui exemplos de nomes que nós podemos encontrar nas não articulares. A mesma coisa vai acontecer com as depressões, tá? Então, as depressões ósseas, elas podem ser articulares, quando elas entram, tá, na formação de uma articulação, e não articulares, quando elas não entram na formação de uma articulação, tá bem? Então, por exemplo, ó, nomes de depressões ósseas articulares: cavidades, acetábulo, fóvea, isso tudo são processos que nós vamos encontrar, né, depressões articulares que nós vamos encontrar. Por exemplo, quando eu falei para vocês lá da cabeça do fêmur, o fêmur vai se encaixar numa depressão óssea no ilíaco chamada de acetábulo. Então, a cabeça do fêmur, que é uma saliência articular, vai encaixar no acetábulo, que é uma depressão óssea articular também, para que a gente tenha a formação da articulação do quadril. Aqui embaixo, ó, nós temos um osso visto no perfil, que vai ser a escápula, e a escápula, então, tá, ela vai apresentar essa depressão aqui, ó, tá? Essa depressão é chamada de cavidade glenoide. A cavidade glenoide, vejam que ela é uma depressão, tá? E essa depressão ela vai receber uma cabeça.
Uma cabeça de quem? Cabeça do húmero. Então, a cabeça do húmero, que é uma saliência articular, vai se encaixar aqui, ó, na cavidade glenoide, que é uma depressão articular também, e aí nós temos a formação de uma articulação, que é a articulação glenohumeral. Aí a gente pode até dar um nome mais simples para essa articulação, ombro, tá? A formação da articulação do ombro, tá bem? Nessa mesma imagem aqui, ó, nós podemos ter outros processos, ó. Esse aqui, ó, é o acrômio da escápula, é uma saliência óssea não articular. Aqui nós temos um outro processo ósseo, ó, que é o processo coracoide, tá, da escápula. Ele também é um processo ósseo, é uma saliência do tipo não articular, certo? Então, aqui a gente tem alguns outros exemplos. E quando a gente fala aqui, ó, de depressões não articulares, podemos encontrar esses nomes aqui, ó, fossas, sulcos, forames, meatos, seios, fissuras, canais. Esses aqui são exemplos de nomes, tá, que podemos encontrar nas depressões ósseas não articulares. Aqui nós temos uma imagem da face posterior da epífise distal do húmero, onde nós vamos encontrar essa grande fossa aqui, ó. Essa aqui é a fossa do olecrano, tá? A fossa do olecrano é uma fossa que ela não é articular, porque essa fossa aqui, ela vai receber depois, durante a extensão do húmero, a extensão do cotovelo, perdão, ela vai receber, então, ela vai servir de trava óssea pro olecrano, que é um processo lá da ulna, tá? Então, é uma fossa, tá? Que não é articular. É um exemplo de uma fossa não articular. Ok? Tranquilo? Aqui também na escápula, tá? Nós vamos ter depois 3 grandes fossas. Uma grande fossa que está passando aqui atrás, ó, na região anterior da escápula, que é a fossa subescapular, e depois nós vamos ter aqui, ó, a espinha da escápula, e a espinha da escápula vai dividir também 2 fossas, uma que está abaixo da espinha, que vai ser a fossa infraespinhal, e outra que vai estar acima da espinha, que vai ser a supraespinhal, ok? Aqui a gente não consegue ter a visão dessas 2 fossas, por causa que aqui nós estamos olhando o osso no seu perfil. Mas a hora que a gente observar o osso na região anterior e na sua face posterior, aí a gente consegue ter a noção direitinho dessas fossas também, ok? Por enquanto, dúvidas? Entendido o que é saliência e o que é depressão, articular e não articular? Professor, a questão da depressão, no caso, vai ter uma fundura no osso, como é? Isso, É isso. isso. Imagina que o osso vem vindo tem uma linearidade. E quando ele afunda, isso é uma depressão. Tá? E a saliência, ele já... É uma elevação. Elevação. Elevação, tá? Então, assim, ó, imagina que o osso ele tem sempre uma linha, ele tem sempre uma continuidade. Qualquer quebra nessa continuidade, seja em elevação ou seja em depressão, né, em fundura, isso é um processo articular. É alguma coisa que alterou a linearidade. E aí, então, nós classificamos em saliências e depressões, tá? Tá. Ok? Ok, obrigada. Nada. Então, vamos adiante. Bem, o nosso esqueleto, então, de uma forma assim bem genérica, bem ampla, ele vai estar subclassificado de 2 formas, tá? Ele pode ser subclassificado em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Eu quero que vocês pensem o seguinte: axial é uma palavra que precisa nos remeter a pensar em eixo, tá? Então, se nós olharmos essa imagem aqui, ó, tá? Tudo que está em amarelo são ossos que vão estar formando um eixo, vão estar formando o nosso tronco, ok? Então, o esqueleto axial, ele é formado pelo crânio, pela coluna vertebral toda, pela caixa torácica toda, ok? Isso é o que vai formar o nosso esqueleto axial. Nessa outra imagem do lado aqui, ó, o esqueleto axial ele está em azul, tá bem? Então, os ossos do crânio, os ossos da coluna vertebral e os ossos da caixa torácica, eles formam para nós, então, o esqueleto axial. É o que vai dar o nosso eixo de sustentação, tá bem? Essa aqui é a visão posterior, ó, do nosso esqueleto axial, tá? Toda essa parte em azul aqui. Depois, nós vamos ter a outra parte do nosso esqueleto, a outra divisão dele, que vai ser em esqueleto apendicular.
Quando a gente fala em apendicular, a gente precisa colocar essa palavra pensando assim em apêndice, em coisa que está anexa. Então, o esqueleto apendicular, ele está anexo, tá, ao esqueleto axial. Então, todo esse esqueleto em amarelo aqui, ó, ele é o nosso esqueleto apendicular. Quem que faz parte do nosso esqueleto apendicular? A cintura escapular, tá? Os membros superiores, a nossa cintura pélvica, tá? E nossos membros inferiores, tá bem? Então, eu vou só escrever isso para vocês aqui, ó, no chat, para que a gente tenha isso bem colocado, tá? Então, assim, ó, esqueleto, se vocês quiserem ir anotando, eu estou escrevendo aqui, esqueleto axial, tá? Quem que faz parte? Crânio, coluna vertebral, caixa torácica, tá? Depois, esqueleto apendicular. Quem é que faz parte? Cintura escapular. Vou botar assim, ó, MMSS, tá? Que é membros superiores. M maiúsculo, M minúsculo, superior maiúsculo e S minúsculo. Membros superiores, cintura pélvica e membros inferiores. Tá? Cintura escapular, membros superiores e cintura pélvica e membros inferiores. Tá bem? Vejam só, aqui a gente tem, tá, a definição assim, ó, genérica do segmento, ok? Porque eu tenho assim, ó, ossos do crânio. Agora a gente vai ver quem são os ossos do crânio, tá? Coluna vertebral, nós temos ossos da coluna vertebral. E aí a gente vai ver os nomes deles também. Coluna vertebral é mais tranquilo, porque aí a gente vai só ver as regiões ali. Membros superiores, tá? Aí a gente precisa saber quem são os ossos dos membros superiores. Cintura escapular. Quem são os ossos da cintura escapular? Aí é fácil. São as duas clavículas e as duas escápulas, tá? Esses são os ossos da cintura escapular. Cintura pélvica. Fácil também, porque são dois grandes ossos, duas grandes peças ósseas, que são os dois ossos ilíacos, tá? Esses são os dois ossos formadores da cintura pélvica. E membros inferiores, depois a gente vai ter os ossos dos membros inferiores, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu for cobrar isso numa prova, eu vou perguntar para vocês assim, ó, levando em consideração os ossos do esqueleto apendicular, assinale abaixo aquele que pertence ao esqueleto apendicular, tá? Ou considerando os ossos do esqueleto, assinale abaixo a alternativa que corresponde a um osso pertencente ao esqueleto apendicular ou axial. E aí eu boto lá 5 alternativas com 5 nomes de ossos, tá? E aí a gente precisa assinalar qual é o osso que pertence ao esqueleto apendicular, tá bem? Então, aqui eu coloquei para vocês assim, ó, os segmentos com os seus nomes, tá? Genéricos: crânio, coluna vertebral, caixa torácica, tá? Quem é que vai pertencer à caixa torácica? Que a gente vai ver daqui um pouco: costelas e o osso externo, tá? Membros inferiores: fêmur, tíbia, fíbula, patela, os ossos do pé, tá? Então, isso eu estou colocando para vocês bem genérico, porque agora a gente começa a esmiuçar cada um deles, tá? Então, tomem cuidado com isso, certo? Bom, vejam aqui, ó, de uma forma genérica, tá? Também, isso aqui são informações que eu sempre digo assim, informações inúteis, porque não faz diferença na nossa vida saber que o esqueleto axial ele tem 80 ossos, que o esqueleto apendicular tem 126 ossos, tá? Isso aqui não faz diferença nenhuma na nossa vida. Mas tá aqui só como forma de generalidade, tá? Como forma de conhecimento mesmo.
Então, esqueleto axial tem 80 ossos, e aí compõe os ossos do crânio, das vértebras, costelas e externo, tá? Aquilo que eu falei para vocês ali. Esqueleto apendicular, ele possui 126 ossos, tá? Que são os ossos dos membros superiores, dos membros inferiores. Aqui, quando a gente fala em símbolo, tá? Puxa, fugiu o nome. Um sinônimo de símbolo é cintura, tá? Que conecta os membros superiores e inferiores do esqueleto axial. Então, cintura pélvica e cintura escapular, tá? Fazem parte do esqueleto apendicular também. E aí, agora a gente começa a ver cada um deles, tá? Por enquanto, tranquilo? Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Bom, agora assim, nós vamos começar a ver por segmentos, tá? Eu quero situar vocês assim, ó, dentro dos nomes dos ossos. Depois a gente começa a falar de cada um deles em particular, tá? Vejam bem. Peraí, só um pouquinho. Aqui. Eu só vou situar vocês dentro de nomes por enquanto, tá bem? Então, aqui eu tenho o crânio. O crânio, ele pode ser visto de uma forma frontal, tá? De uma vista frontal. Ele pode ser visto numa vista lateral. Ele pode ser visto numa vista superior, tá? Esse aqui é um corte que a gente consegue visualizar internamente esse crânio, tá? Esse crânio, ele vai ser composto por ossos que estão presentes ou estão em contato direto com o tecido nervoso, tá? Por isso eles vão ser chamados eles vão ser chamados pelo nome de ossos do neurocrânio, e ossos que não vão estar em contato com o tecido nervoso e por isso vão ser chamados de ossos do viscerocrânio. Mas aqui nessa região frontal, eu quero que a gente comece primeiramente a identificar os nomes dos ossos. Vejam só, esse em azul é o osso frontal, tá? Nas laterais aqui, ó, desse lado e do outro lado, nós vamos ter os ossos zigomáticos. Na região inferior aqui, ó, eu tenho um osso chamado de maxilar. Depois, bem na região central aqui, ó, nós vamos ter dois ossos chamados de ossos nasais. E bem no cantinho aqui, ó, pela parte de dentro da fossa orbicular, nós vamos ter mais dois ossos chamados de ossos lacrimais, certo? Depois, logo aqui embaixo, ó, nós vamos ter um grande osso móvel, que vai ser a mandíbula. Olhando pela lateral, aqui eu consigo ver de novo, ó, o osso frontal, aqui está o osso nasal, aqui eu tenho o osso lacrimal, esse aqui vai ser o osso maxilar, aqui eu tenho a mandíbula, aqui eu tenho o osso zigomático, certo? Esse em verde aqui, ó, é o osso parietal, esse aqui em lilás é o osso occipital, esse aqui em vermelho é o osso temporal, certo? Esse aqui em amarelo, tá? É a parte externa do osso esfenoide. Olhando pela região superior, a gente vai ver aqui de novo, ó, o osso frontal, os dois ossos parietais e lá atrás, tá? O osso occipital, aqui em lilás, ok? Aí, nesse corte interno aqui, ó, a gente consegue visualizar, ó, a parte interna do osso esfenoide. Aqui eu consigo visualizar um outro osso que eu não consegui enxergar lá por fora, que vai ser o osso etimoide. Depois, essa lâmina óssea aqui, ó, que é o osso vômer. E ainda eu consigo enxergar esse outro osso aqui, ó, bem na região posterior da maxila, que vai ser o osso palatino, ok? Esses são os nomes dos ossos que nós vamos encontrar no crânio. Tá? Primeiramente, eu vou fazer uma apresentação dos nomes para vocês. Tá bem? Ok. Entendido isso? É isso que vocês, no início ali da apostila de vocês, no início dos ossos ali, vocês vão encontrar assim, ossos do crânio.
E aí vai aparecer para vocês esses ossos ali, tá? Esses nomes. Vamos primeiro ver os nomes. Na sequência depois disso, tá? Deixa eu passar para frente aqui. Nós chegamos aos ossos da coluna vertebral, tá? Que inclusive o meu quadrinho aqui ele cortou o nomezinho vertebral lá. Os ossos da coluna vertebral, tá? Eles vão estar colocados em segmentos. O que significa estar colocados em segmentos? Significa que eu vou ter um segmento chamado de, primeiramente, segmento cervical. Depois, logo abaixo, um segmento chamado de torácico, ou também podemos chamar de dorsal, tá? Depois, nós temos um segmento chamado de lombar, um outro segmento chamado de sacro, ou sacrais, tá? Vértebras sacrais, e um outro segmento chamado de vértebras coxígeas, ou somente decox, tá? Essa aqui é a visão anterior, essa aqui é a visão lateral, e essa aqui é a visão posterior. Ah, mas anterior à vista da coluna é reta, posterior à vista da coluna também é reta, mas aqui na lateral ela está torta. Não, ela não está torta. Ela está fisiologicamente curvada, ok? Agora, se nós encontrarmos alterações nessas curvaturas aqui, ó, pela visão lateral, aí sim a gente vai encontrar alterações que são patológicas. Mas nós temos sim curvaturas na coluna vertebral vistas pela região lateral, ok? Se eu encontrar curvaturas vistas pela região posterior e pela região posterior, aí também isso se torna patológico. Então, nessa visão, ela precisa estar reta, e na visão de lateral, ela precisa ter essas curvaturas aqui, que depois a gente vai falar melhor sobre elas, tá bem? Então, veja o seguinte. Vértebras, tá, que compõem o segmento cervical, vértebras que compõem o segmento torácico, vértebras que compõem o sistema lombar, vértebras que compõem o segmento sacral e vértebras que compõem o segmento coxígeo. Essas vão ser as vértebras, tá, que compõem a coluna vertebral. Então, toda a coluna vertebral é composta de ossos pequenos que são vértebras, ok? Esses são os ossos da coluna vertebral. Vamos voltar depois aqui. Bom, caixa torácica. A caixa torácica, tá? Ela vai ser formada pelo seguinte. Ela tem um grande osso chato aqui, ó, colocado na região anterior, chamado de osso externo, tá? Esse externo aqui é com S, tá? Cuidado. E depois nós temos ao todo, tá, 24 costelas colocadas ao redor desse osso externo, articuladas com ele diretamente ou indiretamente ou não articuladas com eles. Mas nós temos ao todo 24 costelas arranjadas em 12 pares, colocadas sempre aos pares, tá bem? Então essas costelas elas vão fechar a nossa caixa torácica juntamente com o osso externo, tá? O que nós temos até agora? Então eu tive crânio, vi os ossos do crânio, quem são, vi os ossos da coluna, quem são, e vi os ossos da caixa torácica, quem são. Esses são os ossos que compõem o esqueleto axial. Tá bem? Ok até aí? Certo? Ok. Beleza. Vamos adiante apresentando o resto aqui agora. Agora, vejam só. Aqui eu tenho, ó, cíngulo do membro superior, tá? Ou cintura do membro superior, ou cintura escapular. O que compõe a cintura escapular? Clavícula, tá aqui, tá? E escápula lá do outro lado. Isso é a minha cintura escapular. As duas clavículas colocadas na frente e as duas escápulas colocadas atrás, tá bem? Então, elas pertencem agora, as cinturas, elas pertencem a membro superior. O que mais que eu vou ter aqui no membro superior? Ó? Aqui eu vou ter o húmero, que vai ser o osso do braço. Depois aqui no antebraço eu vou ter esse osso aqui, ó, colocado pela lateral, que é o rádio. E depois esse colocado pela região medial, que vai ser a ulna. Então o antebraço é formado por dois ossos, rádio e ulna. Depois, nós vamos ter, depois, tá? Não é nem depois.
nós vamos ter aqui os ossos da mão. Os ossos da mão, eles vão ser o seguinte, nós temos duas fileiras de ossos aqui, ó, que vão formar para nós um segmento chamado de carpo, tá? Os ossos do carpo. E depois nós temos ossos que vão ser os metacarpianos. E seguindo depois os dedos, que vão ser os ossos das falanges, ok? Os ossos do carpo, quem são? Duas fileiras, escafoide, semilunar, piramidal e psiforme, trapézio, trapezoide, captato e amato. Esses vão ser os 8 ossos que nós vamos encontrar aqui no carpo. Vamos voltar a falar sobre eles. Eu só estou dando nomes para vocês agora. O que eu tenho aqui, então? Eu tenho a parte do membro superior que pertence, então, ao esqueleto apendicular, tá bem? Então, clavícula pertence ao esqueleto apendicular, escápula também, e todo o membro superior pertence ao esqueleto apendicular, tá? Então, se eu perguntasse para vocês lá e colocasse como alternativa assim, ó, quero saber qual dos ossos abaixo pertence ao esqueleto apendicular, e colocasse lá para vocês dentro das alternativas, escafoide. Escafoide é um osso do carpo, então é do esqueleto apendicular, tá? Seguindo, porque tudo a gente volta para ver depois. Ó, membro inferior. O que eu tenho no membro inferior? Eu tenho esse osso aqui, ó, que é o osso ilíaco, tá? Eu vou encontrar 2 de cada lado. Aliás, um de cada lado, 2 ao todo, né? Eu vou ter, então, a formação a partir deles da cintura pélvica, tá? Ligado nele, eu tenho o osso da coxa, que vai ser o fêmur. Na frente do fêmur, aqui embaixo, ó, na altura do joelho, eu tenho patela. Depois eu vou ter o segmento da perna, que é formado pela tíbia, medialmente, e pela fíbula, lateralmente. Ok? E depois eu tenho os ossos do pé. Nos ossos do pé, eu tenho aqui, ó, um arranjamento ósseo chamado de tarso, ossos do tarso. Depois eu tenho um outro arranjamento de ossos aqui, que são os ossos metatarsianos, e depois os ossos dos dedos, que são também chamados de falanges, que nem a mão, tá? Os ossos do tarso vão ser o talos, o calcâneo, o navicular, o cuboide, e 3 ossos cuneiformes, cuneiforme lateral, cuneiforme intermédio e cuneiforme medial. Esses vão ser os ossos do tarso, tá bem? Então, o que eu tenho aqui, ó? Os ossos ilíacos que formam a cintura pélvica, mais fêmur, mais patela, mais tíbia, mais fíbula, mais ossos do tarso, mais metatarsianos e mais falanges, aqui eu tenho os ossos que vão compor para nós, então, o esqueleto apendicular, tá? Certo? O que eu fiz agora para vocês? Apresentei o nome dos ossos, tá? Coloquei todos eles dentro dessa subclassificação que a gente falou lá, tá? De esqueleto apendicular e de esqueleto axial, certo? Ok? O que nós vamos agora, a partir de agora? Ver cada um deles em específico, tá bem? E falar dos seus principais processos ósseos. Não vamos falar de todos, não se preocupem, mas nós vamos falar dos principais processos. Ok? Entendido, então? Ah, com certeza. Mais legal na aula do laboratório e também bem mais fácil da gente entender. Principalmente quando eu pegar lá e juntar uma pilha de ossos em cima da mesa e mandar para vocês lá. Agora vocês vão lá e achem para mim um osso do rádio. Tá? Eu adoro fazer isso. Que vai lá, daí pega um fêmur, outros pegam um húmero, pegam tudo que é osso menos o rádio, né? Esse é um exemplo. Mas é porque a gente precisa da prática para poder entender o formato do osso, para poder entender o formato, para ver como é que as coisas estão se colocando, olhar no esqueleto direitinho, tá? Então, isso são coisas mais legais depois com a prática. Mas agora o que eu preciso que aconteça com vocês, que vocês acostumem o ouvido com esses nomes, tá? Então, esses são os nomes dos ossos do esqueleto, ok? E também agora, a partir desses nomes, vocês consigam dizer assim, ó, esse aqui é esqueleto apendicular. Esse aqui é esqueleto axial. É isso que eu preciso que agora vocês se organizem. Tá bom? Ok? Vamos adiante. Voltando aqui. Bom, seguinte. Olhando agora aqui, então, o nosso esqueleto do crânio,
o crânio, ele, então, vai ser, como eu disse para você, vai ser formado por ossos, tá? Que estão em contato direto com o tecido cerebral. Deixa eu mostrar uma imagem aqui da lateral para vocês verem uma coisa. Vocês vão encontrar lá na apostila de vocês, então, dois quadrinhos dizendo assim, ó, ossos do neurocrânio e ossos do víscerocrânio. Quem são os ossos do neurocrânio? O osso frontal, esse azul aqui, ó, ele faz parte do neurocrânio. Os ossos parietais, que é esse verde aqui, ó, faz parte do neurocrânio. O osso occipital, que é esse aqui, ó, ele também faz parte do neurocrânio. O osso temporal, ele faz parte do neurocrânio. Esse em amarelo aqui, ó, que está cortado ao meio, tá? Esse aqui é o osso esfenoide, ele também faz parte do neurocrânio. E mais esse osso aqui, ó, que também está cortado ao meio, que é o osso etimoide, ele também faz parte do neurocrânio, tá? Agora, porque eles vão estar em contato com esta cavidade aqui, ó, que vocês precisam imaginar, precisam depois ver na prática, cortando o crânio ao meio, tá? Todos os ossos que estão, ó, em contato com o tecido cerebral, com o tecido encefálico, eles vão formar essa subclassificação de ossos do crânio chamado de neurocrânio, tá bem? Agora, o que que é esqueleto, tá, do crânio? O que que é víscerocrânio? São os ossos que pertencem à face, que eles não estão em contato direto com o tecido cerebral, tá? Então, nessa imagem aqui, nós já vamos aproveitar para ver o seguinte, ó. Essa lâmina óssea aqui, ó, mais rosadinha, essa lâmina óssea é o osso vômer. Ele não está em contato. Então, ele é um osso do víscero-crânio. Esse outro osso que nós temos aqui, ó, é o osso da maxila. Ele também é um osso do víscero-crânio. Atrás da maxila, esse aqui, ó, é o palatino. Ele também vai ser de víscero-crânio. Bem aqui, ó, eu tenho o nasal. O nasal também é víscero-crânio. Deixa eu voltar aqui. O osso zigomático, tá? Ele também é um osso de víscero-crânio. O osso lacrimal também é um osso de víscero-crânio, tá bem? Então, a mandíbula também é osso de víscero-crânio juntamente com a maxila. Então, esses são os ossos que vão formar para nós o víscero-crânio. E aqui no crânio, nós temos ossos que eles vão ser encontrados aos pares, tá? Ou seja, são encontrados em duplas, ou nós vamos ter ossos que vão ser singulares, que eles vão ser encontrados de forma única. Um exemplo, o osso frontal é um osso único, tá? Mas os ossos zigomáticos, ó, eles são ossos duplos, tá? Eles são ossos pareados. Os ossos nasais, embora eles estejam unidos aqui, ó, eles são ossos pareados também. Então, ao longo do que eu for falando para vocês agora, a gente vai falando se eles são únicos ou se eles são pareados, tá? Ou são ímpares ou são pareados também. Ímpar quer dizer que eles são únicos, tá? Bom, olhando para a região frontal aqui, então, nós vamos encontrar o osso frontal. O osso frontal, ele vai ter duas estruturas para nós olharmos ele aqui, ó. Ele vai ter uma estrutura chamada de bordo orbital, tá? O bordo orbital é justamente esta saliência que nós temos aqui, tá? Que ela vai ser a margem para entrar nessa fossa aqui, ó, que é a fossa orbital, tá? E ainda nós vamos ter aqui, ó, um foramezinho, tá? Esse foramezinho vai ser o forame supraorbital. Dos dois lados nós vamos encontrar, tá? Depois, olhando pela região superior, tá? O osso frontal, ele vai ter esta sutura aqui, ó, que ela vai fazer a comunicação, a união entre o osso frontal com os dois ossos parietais, tá? Vai ser a sutura coronal, tá? Então, esse aqui é o ponto de articulação, é a articulação do osso frontal com os dois ossos parietais. A sutura coronal, tá? Ela vai ter um ponto médio aqui, ó, onde o frontal ele consegue se juntar, ele consegue ter contato com os dois ossos parietais ao mesmo tempo. Esse ponto médio aqui, ó, ele é chamado de bregma, tá? Depois a gente fala dos parietais. A gente volta aqui, tá? Na sequência,
Depois nós temos colocados aqui, ó, os dois ossos nasais, tá? Esses dois ossos nasais, eles também vão estar unidos, tá? Com o osso frontal e unidos entre si, e também unidos com o osso maxilar aqui, através de pontos de contato que são articulações. Só que essas articulações, elas são do tipo suturas, elas são muito fortes e muito ligadas, tá? Impede o movimento entre elas. Aqui na região inferior, ó, nós temos agora a presença do osso maxilar. O osso maxilar, ele vai ter aqui, ó, dois grandes forames, um de cada lado, tá? Que são os forames orbitais do maxilar. Na região lateral aqui, ó, nós temos o osso zigomático, tá? E o osso zigomático, ele precisa ter um cuidado com ele, porque é o seguinte, ó, vejam que o osso zigomático, ele vai estar em articulação, ó, com o osso frontal, ele tem articulação com o osso maxilar, ele também vai estar em articulação com o osso esfenoide aqui. Só que o osso zigomático vem somente até aqui, ó. Aqui está a fissura que mostra onde está o fim do osso zigomático. E aqui, ó, eu tenho um grande processo, tá? Que é do osso temporal, chamado de processo zigomático. Não me perguntem por que botaram o nome do processo no nome do osso também, tá? Botaram da mesma forma. Não me perguntem por que é assim, mas eu sei que é assim. E isso é um cuidado que a gente deve ter. Então, assim, ó, o processo zigomático, que é esse processo aqui, e que se vocês pegarem no rosto de vocês, vocês vão sentir ele aqui, ó, tá? Que vem vindo em direção ao ouvido, ok? Esse é o processo zigomático. Para que vai servir o processo zigomático? Para a inserção de um grande músculo depois responsável pela nossa mastigação, que é o masseter. Então, o processo zigomático é um processo que pertence ao osso temporal. E o osso zigomático, ele só vai estar em contato com o processo zigomático, ok? Então tomem cuidado. Osso zigomático é uma coisa e processo zigomático pertence a outro osso, que é o osso temporal, certo? Só para a gente não se confundir no nome ali, que é muito fácil, tá? De fazer essa confusão. Então aqui está, ó, o processo zigomático, tá? Ele pertence a esse grande osso que nós temos aqui, ó, que é o osso temporal, tá bem? Bem, já olhando para o osso temporal, nós precisamos depois identificar lá na prática, nós precisamos identificar isso aqui, ó. O processo zigomático, o meato acústico externo, tá? Que o meato acústico externo é a entrada do nosso ouvido, ok? Então aqui a gente está entrando para dentro do ouvido médio e depois do ouvido interno. Esse processo aqui, ó, que vai ser o processo mastoide, que nós conseguimos palpar ele aqui na região inferior do crânio, essa saliência óssea aqui, ok? Esses são três processos que nós vamos precisar identificar na nossa peça óssea depois lá, ok? Já olhando pela região da lateral aqui, nós vamos encontrar a mandíbula. A mandíbula vai ter como processos principais para nós identificarmos lá na peça óssea. Aqui, ó, eu tenho um processo chamado de processo coronoide. Aqui eu tenho a cabeça da mandíbula e depois aqui, ó, eu tenho uma depressão, tá, entre o processo coronoide e a cabeça da mandíbula, que vai ser a incisura mandibular. Na sequência aqui embaixo, ó, essa mandíbula é dividida em essa parte superior, que é o corpo da mandíbula, aliás, o ramo, perdão, e depois aqui embaixo o corpo da mandíbula. Aqui nós vamos ter um ponto de flexura, um ângulo, ó, onde a gente vem descendo pelo ramo, tá? E depois inicia com o corpo. Essa ponta de osso aqui, ó, é chamado de ângulo da mandíbula, tá bem? Isso vão ser processos que também a gente vai precisar marcar na nossa peça óssea lá. E bem aqui na região anterior da mandíbula, ó, vai ser o mento, tá? Vai ser um processo onde a gente vai ter, então, a inserção também de um músculo, que vai ser o músculo mentoniano, e esse aqui, vulgarmente, a gente vai chamar de queixo, tá? Mas é o mento da mandíbula, certo? Bem, na visão lateral aqui, então, a gente tem o osso lacrimal também, tá? Aqui está o nosso osso lacrimal, e aqui está, ó, o nosso osso occipital.
E entre, então, o occipital e o osso frontal, nós temos esse osso aqui, que é o nosso osso parietal. Deixa eu mostrar para vocês agora uma coisinha aqui. Ó, voltando lá para a visão superior do crânio, tá? O que nós vamos ter, ó? Falei para vocês aqui que o osso frontal, ele estava unido, tá? Articulado com esses dois ossos parietais aqui, ó, um osso parietal de cada lado, através da sutura coronal. Essa sutura coronal, ela tinha um ponto médio de intersecção dos três ossos aqui, ó, que é o bregma. Agora, os dois ossos parietais, eles estão articulados entre si, tá? A partir dessa sutura aqui, chamada de sutura sagital, certo? E aqui atrás, ó, eu tenho um ponto de articulação, uma linha de articulação entre os dois ossos parietais e o osso occipital. Essa aqui é a sutura lambidoide, certo? E também temos um ponto de intersecção aqui, ó, dos três ossos, dos dois parietais com o osso occipital, chamado de lambda, tá? Por que eu estou mostrando essas suturas aqui para vocês? Porque essas suturas, tá, elas são presentes no osso adulto, no osso já formado. Então, depois de terminado o nosso processo de crescimento craniano, os ossos do crânio, eles se fundem, tá? E eles se consolidam formando as suturas, então, e essas suturas, elas são muito firmes, muito fixas, tá? São articulações imóveis. Mas durante o nosso nascimento, nós vamos nascer com espaços, tá? Aqui entre as estruturas ósseas, principalmente aqui no bregma e principalmente aqui no lambda, tá? Isso vai formar, esses espaços formam, porque nossas avós, nossas tias mais velhas, lá elas chamam de moleiras, tá? A criança, ela tem uma moleira bem na frente aqui, uma moleira lá no fundo. As avós, inclusive, diziam assim, ó, essa criança está com a moleira funda, essa criança está com falta de água, tem que dar água para essa criança. Por que a moleira funda? Porque a moleira fica funda no momento assim que está muito calor, a criança tomou pouca água, ela pode estar em processo de desidratação. Dá mais água para ela e incha, né, a moleira aumenta lá. Então, na verdade, os ossos do crânio, principalmente os ossos da calota craniana, eles nascem com espaços, tá? Eles não são totalmente fundidos, porque eles precisam desse espaço para que o crânio cresça em tamanho, os ossos do crânio cresçam, e para também que a massa encefálica ela cresça em volume até aproximadamente ali por volta dos 7 a 8 anos, tá? Porque se a massa craniana, se os ossos do crânio já estivessem fundidos ao nascimento, não teria espaço para o cérebro crescer e essa criança acabaria ficando com um processo de microcefalia. Não é o principal elemento, tá? Não é o principal fator que vai causar a microcefalia, mas é um dos fatores que pode levar à microcefalia. O que você faz quando você detecta que uma criança ao nascimento não tem as fissuras abertas e não tem os espaços ali do bregma e do lambda abertos? Tem que serrar. Vai ter que fazer um procedimento cirúrgico para serrar o crânio e deixar os ossos do crânio com afastamento, com espaço entre eles, para que daí haja o processo do crescimento, tá bem? Mas depois de terminado esse processo de crescimento ósseo e terminado o processo de crescimento volumétrico do encéfalo, aí os ossos começam o processo de fechamento, o processo de soldadura, o processo de juntura. Aí depois esses ossos eles não se mexem mais. Se vocês pegarem o crânio de vocês hoje e tentarem mexer, é um crânio que é enrijecido, que é totalmente consolidado. Agora, se pegar o crânio de uma criança, vocês vão ver que além dos espaços, vocês vão notar que a textura óssea do crânio, tá? Não vão apertar, né? Com força. Vocês vão notar que a textura óssea do crânio é uma textura mais molinha, mais cartilaginosa, tá? Isso demonstra o quanto esses ossos são jovens. Esses ossos ainda precisam de um processo de consolidação e de um processo de aumento da sua matriz óssea. Agregar mais cálcio mesmo, tá bem? E vejam bem, agora a gente começa também a entrar, né? A gente começa a ver por que é importante a questão nutricional numa criança em idade, né? Na idade jovem, ali entre os 0 e principalmente os 10 anos, porque é onde essa criança ela vai ter o seu crescimento do sistema nervoso central, né, vai ter a maturidade dele, ela vai ter a sua maturidade óssea, né, vai acontecer nessa faixa, e aí se nós tivermos uma criança que ela não tem uma ingesta nutricional adequada,
que ela não tem o cuidado adequado, que ela não tem, né, todo o processo, né, de acompanhamento do seu crescimento, todas as condições para o seu crescimento, é uma criança que vai crescer com déficits neurológicos, possivelmente déficit de cognição, déficit de aprendizado, déficits nutricionais importantes também, que vão influenciar no seu crescimento hormonal também. Então, tudo isso é muito importante, tá? São coisas extremamente importantes para nós. O que mais? Bom, nessa imagem aqui, ó, o que nós vamos visualizar? Esse aqui, ó, é o corte, então, do osso occipital. E aqui no osso occipital nós vamos ter aqui, ó, o forame, tá? Aqui nós conseguimos ver somente a borda, ó, o forame magno, tá? O forame magno, então, é aquele forame que vai permitir o contato entre as estruturas nervosas do crânio e a estrutura nervosa que nós vamos encontrar dentro da coluna vertebral, que vai ser a medula espinhal, tá bem? Ainda, aqui dentro nós vamos encontrar duas estruturas que a gente precisa localizar também lá na nossa peça anatômica, que vai ser aqui, ó, a célula túrcica do osso esfenoide. Por que a célula túrcica é importante para nós? Para que a gente consiga identificar essa fossa aqui, ó. E essa fossa é a fossa que aloja a glândula hipófise. A glândula hipófise é a principal glândula do sistema hormonal que nós vamos ter. A gente pode até chamar ela, o Guyton, que é um grande autor da fisiologia, ele chama ela de mãe das glândulas. Porque a hipófise é a glândula que vai mandar nas outras glândulas, em todas as outras. Então, ela manda as outras glândulas produzirem ou inibe a produção das outras glândulas. Então, a hipófise está colocada bem aqui, ó, nessa depressão, chamada de célula túrcica, e ela fica, a partir daqui, comandando, tá, a ação hormonal de todas as outras glândulas. Depois, esse outro osso aqui, ó, nós vamos ter um processo que vai ser essa saliência óssea que nós vamos encontrar aqui, tá? Chamada de crista galli. E depois, nas laterais do osso, tá? Nós vamos encontrar aqui, ó, duas lâminas ósseas chamadas de lâminas crivosas. Por que é importante essa estrutura óssea aqui? Porque essa estrutura óssea, se vocês olharem ela toda furadinha, ó, e esses furinhos, esses pequenos forames, são os forames que vão permitir a passagem do nervo olfatório para dentro da cavidade nasal, tá? Então, tudo que nós respiramos é química volátil. E esses químicos, então, eles vão sensibilizar essas raízes nervosas aqui, e essa informação ela é levada, então, pelo nervo olfatório para dentro do crânio. Mas isso é permitido, é possível a partir desses forames aqui pequenininhos, que permitem a permeabilidade das raízes nervosas do nervo olfatório virem para dentro da cavidade nasal, tá? Aqui, então, a visão do osso vômer. Eu sei que vocês estão apavorados, tá? Mas eu já explico uma coisinha para vocês. Aqui, a visão dos dois ossos lacrimais, tá? Eu sei que vocês estão apavorados porque eu estou falando nomes de muitos processos, tá? Por que eu digo que vocês não devem se apavorar? Primeiro, porque nós vamos fazer depois a aula prática, semana que vem, tá? A gente vai começar a falar sobre isso. E aí, na prática, eu vou ditar para vocês uma lista de processos. Vou dizer assim, ó, peguem aí, coloquem subtítulo, ossos do crânio, e coloquem número 1, osso parietal. Número 2, sutura coronal. Número 3, sutura sagital. E aí, o que nós vamos fazer a partir dessa lista desses processos que eu vou ditar para vocês? Vocês vão pegar o crânio, vocês vão manusear o crânio e vocês vão identificar esses processos no crânio, tá bem? E isso vocês vão estar em pequenos grupos. E aí depois eu vou passando pelos pequenos grupos, vou explicando melhor para vocês, e aí também a gente já vai fazendo uma correção dentro do que vocês forem encontrando, tá? Por isso que vocês podem levar o que vocês tiverem de material, se vocês imprimiram alguma coisa, imprimiram material de aula, se vocês tiverem algum livro que vocês já têm em casa, que vocês pegaram de algum conhecido, tá? De algum parente que já fez algum curso de área da saúde, pode levar. Se tiver algum atlas em casa também pode levar. Mas principalmente assim, ó, vou deixar vocês usarem seus celulares, tá? Então, nas aulas práticas, vocês podem pegar o celular, vocês podem acessar o Wi-Fi da Unifra, da UFN, né? Desculpa, Unifra é o nome antigo.
o Wi-Fi da UFN, e aí a partir disso vocês também podem entrar pelo Google achando imagens para ajudar vocês dentro da identificação. As aulas práticas, além de mostrarem e apresentar para vocês as peças, mostrar para vocês os sistemas ali, é um momento onde vocês manuseiam as peças e vocês entendem essas peças e vocês conseguem também identificar tudo isso aqui que a gente está falando em aula teórica, tá? É assustador? Sim, é assustador, sim. Tá? Sei bem disso, já passei por isso. É muito assustador no primeiro momento. Mas depois, conforme a gente vai passando pela prática, aí a coisa começa a ganhar um pouquinho mais de formato, as coisas começam a se acomodar um pouquinho mais, tá? Ok. Vou dizer uma coisa para vocês. Acho que era isso. Bom, deixa eu passar aqui na frente, então. Eu quero só deixar agora para vocês o seguinte. O que nós vamos fazer? Eu vou só apresentar agora para vocês os segmentos aqui da coluna vertebral, tá? E esses segmentos da coluna vertebral, a partir deles, depois para a nossa próxima aula de segunda-feira, eu vou retomar daqui, tá? Desses segmentos. Eu quero já que vocês deem uma lida sobre ossos, tá? Os ossos da caixa torácica e os ossos do membro superior, tá? Do cíngulo escapular e do membro superior. Bom, seguinte. Como eu disse para vocês, a coluna vertebral, então, ela vai ser formada por segmentos, tá bem? Nós vamos ter aqui um segmento cervical, um segmento chamado de torácico. O segmento torácico, tá? A anatomia, ela tem algumas partes. Então, nós temos uma parte da anatomia chamada anatomia radiológica. A anatomia radiológica, ela vai usar, ao invés do nome torácico, ela vai usar o nome de dorsal. Tá? Então, é bastante possível que vocês topem com esse tipo de nomenclatura aí pela vida de vocês, tá? Principalmente em laudos de exame. Vai falar assim, ó, a coluna dorsal é tal, acontece isso. Na coluna dorsal foi encontrado tal coisa. E nas vértebras dorsais tais foi encontrado tal achado. Então, isso significa, tá, que essas vértebras dorsais, que a anatomia radiológica chama, na verdade são as vértebras torácicas, tá? É o segmento torácico que a gente trata assim dentro da anatomia normal, tá? Da anatomia convencional. Depois, nós vamos encontrar um segmento chamado de lombar e um segmento chamado de sacral e outro de coxígeo. Coisa importante, tá? Todas as vértebras, elas vão ter mobilidade entre elas, tá? Uma mobilidade pequena, mas vão possuir, vão estar presentes. Com exceção de as vértebras que estão presentes no sacro e as vértebras que estão presentes no cóccix. Porque as vértebras sacrais, elas estão fusionadas, elas estão fundidas, formando uma peça óssea única chamada de sacro. E as vértebras coxígeas também estão fusionadas, formando uma peça óssea única chamada de cóccix, tá bem? Então, excetuando-se as vértebras sacrais e as vértebras coxígeas, todas as demais, tá? As vértebras cervicais, torácicas e lombares, elas possuem movimento entre elas, tá? E esse movimento acontece às custas desse pequeno disco aqui, ó, colocado entre os corpos de cada vértebra, tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente já precisa deixar claro também dentro dos nossos conhecimentos. Bom, os segmentos agora, tá? Que nós podemos também chamar de regiões da coluna vertebral, esses segmentos agora são compostos por números específicos de vértebras, tá bom? Vamos encontrar na região cervical 7 vértebras. Vamos encontrar na região torácica 12 vértebras. Vamos encontrar na região lombar 5 vértebras. Vamos encontrar na região sacral 5 vértebras. E na região coxígea a gente vai encontrar de 3 a 4 vértebras. Ah, mas pode variar assim? Pode. Tá? A anatomia ela diz, inclusive, que as vértebras coxígeas são resquícios do nosso processo de desenvolvimento. Desenvolvimento do quê? No nosso processo evolutivo. Nós viemos, tá, segundo Darwin, de um processo evolutivo onde nós éramos primatas, né, nós éramos macacos e hoje nós somos seres humanos. Tá? Então, dentro desse processo evolutivo, nós fomos evoluindo com a nossa cauda.
Então, o COX, ele ainda seria um resquício do nosso processo evolutivo. Então, por isso que nós temos hoje, tá, indivíduos que a anatomia reconhece, indivíduos que têm 3 vértebras coxígeas, indivíduos que têm 4 vértebras coxígeas. Tá? Isso influencia alguma coisa na vida deles? Não, não influencia em nada. Tá? Então, na verdade, o COX, o que se espera é que passados mais alguns milhares de anos, o COX ele vai sumir, tá? Ele vai desaparecer. Então, na verdade, tá? Essas vértebras coxígeas aqui, elas têm uma variabilidade anatômica. Podemos encontrar pessoas com 3 vértebras coxígeas e outras com 4 vértebras coxígeas, todas vivendo muito bem, felizes, obrigado. Tá? Então, isso não tem assim nenhuma influência a nível de saúde, tá? É só mesmo um achado anatômico. O que mais que eu ia dizer para vocês aqui? Bom, então aqui, ó, como essas vértebras estão divididas. Aqui eu coloquei somente como 4, tá? Mas vamos usar o termo de 3 a 4, tá? 3 a 4 vértebras coxígeas. Essa é uma variabilidade anatômica. O que mais? Aqui, função da coluna vertebral, tá? Ela vai encerrar e proteger a medula espinhal, sustentando a cabeça e servindo de ponto de fixação para as costelas e os músculos do dorso. Por que, que as costelas precisam de ponto de fixação? Porque as costelas vão ser ossos móveis, elas vão se movimentar durante o processo da ins e da expiração, e para que isso aconteça, elas precisam de um ponto fixo de contato. Quem vai nesse ponto fixo vão ser as vértebras, tá? Assim como os músculos do dorso e do tronco também vão precisar da coluna vertebral como uma forma de fornecer um ponto fixo para que haja um movimento dessas estruturas, tá? Bom, 9h18. Deixa vocês tomarem um copo d'água. Tá? Deixa eu encerrar aqui um pouquinho. Aqui. Maria Jéssica. Passar o meu número? Sim. 55 9. Opa, um pouquinho. Tô tentando ir pelo teclado numérico, mas tá desligado aqui. 992 688. Tá? 55992068800. Maria, eu sei que tu vai agora. A gente já combinou, né? Que depois, quando tu voltares, a gente vê dessas aulas práticas, tá? Eu tenho uma outra disciplina, tá? Na fisioterapia, que ela é anatomia musculoesquelética. Eu vou ter monitor. Aí depois eu combino com o meu monitor para que daí tu venha também para o laboratório, para que tu consiga fazer essas aulas que tu não conseguiu ver ali, tá? Mas assim, ó, vai ser bem tranquilo para fazer a recuperação ali para te poder ver depois, ok? Aí, da aula teórica, acho que a Regina combinou contigo de passar depois para ti aulas que a gente deu agora nesse ano passado, no último semestre, né? Te repassar esses vídeos. Na verdade, eu vou tentar agora na semana que vem, durante a nossa aula, eu vou tentar ficar transmitindo pelo Meet ao mesmo tempo, tá? Se der certo, se tu conseguir acessar ali, beleza. Senão eu vou deixar gravado pelo Meet também, tá? E aí essa aula que eu dei que eu vou dar na segunda-feira agora, aí depois tu assiste posteriormente, tá? Mas só se Ok, tu quiser entrar obrigada. ali no momento da aula, quiser entrar junto, assim, também para te tirar alguma dúvida, alguma coisa, mas senão depois é só assistir o vídeo e qualquer dúvida depois retorna, tá bom? Tá bom, obrigado. Nada, tá? Quando que não vai ter aula mesmo? Nesta quarta-feira agora, tá? Então, o pessoal da enfermagem fica com uma atividade para retornar depois e valer pela presença, tá? E os nossos fisioterapeutas vão estar presentes na aula inaugural da fisioterapia nessa quarta-feira, tá bom?
A princípio, assim, ó, não tem aula, a não ser que a Regina tenha disponibilidade na quarta-feira e ela quiser ocupar esses períodos quarta-feira para dar aula para vocês, tá? Mas isso só se ela quiser. Mas daí, agora na sequência, ela fala com vocês aí se ela tem possibilidade ou não, tá bom? Certo? Vou desligar minha gravação aqui, que senão eu já gravei demais. É muito comprido.